Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui o nosso webinar de resultados. Vou dar um tempinho aqui para que as pessoas possam se conectar. Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui o nosso webinar de resultados. Estamos dando um tempo aqui para que todos possam se conectar na sala. Bom, já podemos iniciar, então bom dia novamente a todos e a todas. Eu sou a Marília, diretora de RI da companhia, e vamos iniciar agora o nosso webinar de resultados do primeiro trimestre de 2023. A apresentação será feita pelo CEO João Marques da Cruz e pelo CFO Henrique Freire, seguida de uma sessão de perguntas e respostas com toda a diretoria executiva. As perguntas já podem ser enviadas pelo chat. Esse webcast está sendo transmitido diretamente pela internet e posteriormente será disponibilizado no site de RI. Assuntos e procedimentos relacionados à oferta pública de ações lançada pela EDP Portugal no último dia 2 estão sendo administrados e geridos pelo ofertante, a EDP Portugal, com assessoria do Matos Filhos Advogados, seguindo os ritos formais regulatórios junto à CVM. Portanto, perguntas relacionadas ao tema não serão respondidas. Passo a palavra agora ao João para iniciarmos. Obrigado, Marília. Bom dia a todos. É sempre um gosto estar convosco para falar sobre os nossos resultados. Neste caso, para falar dos resultados do primeiro TRI. Peço que a apresentação seja colocada na tela. Muito bem, já está vindo. Ok, temos então aqui uma boa imagem de uma usina solar. O solar faz parte da nossa estratégia, o Solar GD. Estamos muito orgulhosos do que estamos fazendo, da nossa posição relativa como um dos grandes players do mercado e crescendo. Temos muito a entregar no Solar GD. Bom, mas vamos à primeira página, que tem mensagens, e os destaques são, numa apresentação de resultados, o destaque principal vai para os resultados. E o EBITDA robusto, 1,3 bilhão de reais no primeiro trimestre, consideramos um desempenho sólido, um desempenho em linha com a nossa expectativa, e era uma expectativa de crescimento, uma expectativa positiva que conseguimos entregar. O mesmo aconteceu com os resultados líquidos, num momento sempre desafiador, especialmente quando se passa de EBITDA para resultados líquidos. Desafiador porquê? Pela conjuntura macroeconómica, particularmente conjuntura financeira. Nós todos sabemos os 13,75 do nível da Selic e também alguma turbulência que tem acontecido nos últimos meses, poucos meses, no mercado financeiro aqui no país. De qualquer forma, EBITDA e lucros entendemos que são muito sólidos. O nosso rácio de dívida líquida, dividir pelo EBITDA ajustado, já agora, que ajustamento é este? É aquele ajustamento que nós fazemos sempre e que é conhecido na nossa política de dividendos. Retiramos aspectos não caixa, como seja a VNR na transmissão, como seja a aplicação das regras de IFRS na transmissão, ou seja, é um EBITDA muito mais próximo de caixa que o próprio EBITDA reportado. E o indicador dívida líquida EBITDA ajustado está em 2,5, o que demonstra, está no intervalo. Nós desejamos que ele esteja entre 2,5 a 3, como o mercado sabe, e entendemos que na atual conjuntura financeira, taxas de juro, que é prudente ficarmos dentro do intervalo, mas nos seus limites inferiores. Esta é a prova, se quisermos, que estes números são já considerando a aplicação da política de dividendos, e já estão descontados, digamos assim, do dividendo,
e é demonstração que o dividendo que foi definido para o ano de 22, pago em 23, foi mesmo um dividendo prudente e que se justifica com base nestes rácios. O nosso OPEX recorrente, estivemos bem neste indicador, como aliás se verá, e estamos investindo muito, investimos 600 milhões no primeiro trimestre. Normalmente o primeiro trimestre nunca é o trimestre a que se investe mais, normalmente é o trimestre que se investe menos, mas um investimento importante, e como se sabe, houve a OPA lançada pelo acionista controlador, que é uma opção do acionista controlador. O mercado, no momento certo, responderá. O mercado responde sempre, a vontade é sempre a vontade do mercado, e por isso, tal como disse a Marília, não faremos nenhum comentários sobre este tema, só referir que houve o anúncio no primeiro TRI, mas não vamos entrar com mais detalhes sobre o tema. Vamos então para a página seguinte, onde temos alguns indicadores. A nossa lógica aqui é mostrar que a solidez do negócio, a solidez operacional, a solidez económica dos nossos negócios na EDP Brasil. Ou seja, olhando para os 3 anos, o primeiro TRI, 21, 22, 23, quer o EBITDA ajustado, quer o EBITDA reportado, têm eu diria, um crescimento consolidado. Bom, o mesmo não acontece no lucro líquido, que está mais flat. E porquê é que está flat? É basicamente o efeito da taxa de juro, mas veremos isso mais à frente com detalhe. O nosso PMSO tem um desempenho que consideramos positivo, bastante positivo, obviamente que cresce nominalmente em reais, mas se nós considerarmos os efeitos da inflação acumulada nestes 2 anos, consideramos que é favorável a evolução do nosso PMSO. E o CAPEX, que eu estava dizendo, primeiro trimestre nunca é um grande trimestre de CAPEX, mas este ano estamos investindo muito, num ano que teremos um investimento recorde da nossa história. E pronto, esta era a imagem geral, e agora para o detalhe, negócio a negócio, passo a palavra ao nosso CFO, Henrique Freire. Olá, bom dia a todos. Portanto, retomando aqui a apresentação, com o nosso EBITDA ajustado por negócio, e vemos aqui a comparação com 22, lendo aqui da esquerda para a direita, vemos que o negócio de distribuição entrega valores muito próximos ao valor do ano passado. A transmissão, naturalmente, e aqui visto o ajustado, falamos essencialmente do regulatório, tem naturalmente aqui um avanço importante, porque entraram em operação os nossos 4 lotes, portanto o nosso portfólio de transmissão tornou-se realmente efetivo ao longo de 22, e também lembrando só que também a EDP Goiás foi só incorporada em fevereiro de 22 e portanto ainda o primeiro trimestre do ano passado não foi o impacto total. A geração hídrica, naturalmente, nós alienámos no final do ano passado a Energest, portanto a proprietária da usina de Mascarenhas, e portanto naturalmente que isso se reflete também no resultado negativo em comparação com o ano passado, mas ainda assim uma boa performance tanto da área de geração hídrica. A geração térmica, houve ali um ajuste, pensei em continua sem despachar, desde dezembro de 21, e ela tem, como sabem, um PPA muito recorrente. No entanto, aqui algumas regras contábeis obrigam-nos a fazer a marcação ao mercado do nosso estoque, nomeadamente no estoque de carvão. O estoque de carvão, quando a gente projeta a geração futura de P100, obrigou-nos a fazer uma marcação ao mercado com ajuste nesse estoque de 37 milhões de reais, e portanto isso acaba por ter impacto em termos da margem EBITDA. Destacar o bom resultado da trading neste trimestre, aliás, como tem sido sempre, temos tido apresentado sempre bons resultados da trading, este trimestre em particular é um ótimo resultado.
E a área solar também tem aqui uma boa, começa a aparecer, enfim, será o ano de execução de projetos e, portanto, vai ganhando mais peso à medida que evoluirmos aqui ao longo do ano. Então, se passar aqui ao próximo. Falando agora só um pouco aqui de distribuição, portanto, vemos aqui um CAPEX, que o João já falou, de 427 milhões na distribuição. Referir que isto representa cerca de 2,5 vezes QRR. Lembrar que a EDP São Paulo terá-se uma revisão tarifária com uma data de corte em abril de 23, portanto já foi agora no final do mês, mas ainda não dentro do trimestre, e portanto a aceleração desse CAPEX é relevante para ele ser capturado ainda dentro desta revisão. E, portanto, continuamos aqui no atendimento a mercado muito, muito forte e continuando em combate às perdas e assim no nosso investimento. Isso reflete-se na EDP São Paulo, vemos uma evolução positiva do indicador de perdas. Já no Espírito Santo vemos uma ligeira degradação face ao ano passado, mas marginalmente acima da meta regulatória, portanto 0,2 pontos percentuais acima da meta regulatória. Isto também tem um pouco a ver com a metodologia de cálculo, lembrando que ela é regulatoriamente feita como entre mercado, a perda é calculada com base no mercado faturado dos últimos 12 meses, e aqui temos como as datas de corte, um volume maior de não faturado neste último trimestre e, portanto, o valor é um bocadinho prejudicado por isso e, portanto, acreditamos que este valor irá convergir para a meta regulatória nos próximos trimestres. Uma nota sobre o volume foi, tanto em São Paulo como no Espírito Santo, foi positivo. Em São Paulo, o residencial subiu positivamente, que impacta a margem, embora na área industrial vemos até uma certa, continuamos a ver ali ainda não uma recuperação. No Espírito Santo, a temperatura e novas conexões, novos clientes também ajudaram à recuperação dos volumes e, portanto, enfim, uma boa evolução. Em termos de PEC-LD, como sabem, enfim, continua a ser um número de acompanhamento muito importante. Não é uma novidade no Brasil que cerca de 40% das famílias acabam por estar inadimplentes, não é uma particularidade das nossas áreas de construção, e nós vemos isso realmente refletir-se, é uma área de coisa, mas enfim, não é que o número se tenha degradado, tivemos 39 milhões neste período, São Paulo com uma recuperação até pior do que o seu histórico, e o Espírito Santo melhor. Isso também reflete um pouco as condições das áreas de construção, que são um pouco mais positivas até em relação ao que eram antes do lado do Espírito Santo. Mas continuamos com todas as nossas medidas, também com medidas como, por exemplo, o cadastramento mais intensivo de clientes na tarifa social, que também é um ponto importante, e também ações de corte que também, enfim, obrigatoriamente têm que se manter com níveis elevados para garantir estes números dentro dos nossos parâmetros aceitáveis. Se puderes falar de transmissão, próximo slide. A transmissão, eu acho que o grande destaque aqui nós hoje já temos 90% da nossa base de RAP em operação, portanto, completa. O que sobrevive ainda portanto, é o lote 1 e o lote 2, tanto no Acre e Rondônia. E, portanto, o lote 1 já com o lote adquirido no leilão de 21 e o 2 mais recentemente, ainda em fase de licenciamento, e, portanto, enfim, está a andar exatamente como plano. Mas aqui um destaque, talvez, para reforço e melhoria, e nós realmente temos tido reforço e melhoria de forma relevante. Tivemos já a entrada em operação aqui neste trimestre de Itiapaci, em Goiás, com uma RAP adicional de 12 milhões. Temos um conjunto de obras em construção de cerca de 230 milhões de reais que se deverão refletir também uma RAP adicional da ordem dos 20% de RAP sobre CAPEX. Portanto, eu acho que isto é bastante relevante em termos de futuro, lembrando que esse até era um dos racionais da nossa aquisição, quando fizemos a aquisição da EDP Goiás, e realmente há uma característica de rede que vai muito além de um ponto a ponto quando ligamos simplesmente as linhas de transmissão. Vocês passaram ao próximo?
Uma nota sobre a geração solar, como referi, a geração solar, este é um ano muito relevante, nós temos hoje 74, instalamos até agora 74 megas AC, mas temos em construção 129, e portanto dos quais 2/3 são contratados com as operações a serem efetivadas. Cerca destes montantes, só destacar, portanto, eles são integralmente dentro digamos, do benefício de isenção da TUS, da Lei 14.300, mais de 40% estão dentro das nossas áreas de condução, o que também facilitará a colocação dessa energia e, portanto, mas será algo que será ao longo do ano, iremos ver, e mais até no segundo semestre, iremos, digamos, completar esta operação, e, portanto, esta operação no sentido deste conjunto de parques que já temos hoje em carteira, e, portanto, isso deve permitir aqui começaram a haver um relevo maior da área solar. Até em termos operacionais também estamos a dar passos importantes, porque estamos, por exemplo, a instalar um SCADA novo de gestão focado integralmente em solar, para um acompanhamento já da OEM futuro, já, digamos, profissionalizado e robusto, para não haver aqui, enfim, qualquer falha, digamos, dentro desta unidade de negócio. Se puderes passar ao próximo, para falarmos um slide sobre dívida. O João já referiu aqui, portanto, a nossa dívida líquida, quando é vista no rácio sobre EBITDA, portanto, EBITDA societário, estamos abaixo de 2 vezes, portanto, uma alavancagem relativamente, digamos, moderada. Eu acho que nós temos tido sempre uma postura, como no Brasil, eu diria que conservadora, do lado certo. Realmente o Brasil tem níveis de taxas de juros elevadas e estamos a viver particularmente esse momento. Nós durante este trimestre não fizemos qualquer emissão de dívida, nós tínhamos concentrado e, portanto, reforçámos o nosso caixa no final do ano passado. Não é que nós soubéssemos que ia haver um evento de crédito tão impactante como foi o caso das americanas, que impactaram de forma relevante o mercado, mas de alguma forma esperávamos um mercado volátil de crédito neste primeiro trimestre, tanto a nível por um lado, de taxas, mas também de spreads, e impactando naturalmente a liquidez. E por isso, enfim, a nossa estratégia acho que se mostrou bem adequada e, portanto, chegamos ao fim deste primeiro trimestre deste ano com uma dívida de 10,2 bi e uma dívida líquida EBITDA abaixo de 2 vezes com o EBITDA societário, 2,5 vezes quando fazemos a conta com o EBITDA ajustado, conforme a nossa política de dividendos. E aqui terminava aqui sobrevoo aqui sobre as áreas financeiras e João, devolvia-te aqui a palavra. Obrigado. Muito bem, Henrique, obrigado. Como sempre, nós damos bastante destaque à nossa estratégia ESG, porque para nós não são só palavras, nem são só prémios, embora é com orgulho que pelo segundo ano consecutivo vencemos o prémio WISE da B3, da Bolsa aqui de São Paulo, de liderança no ranking geral deste item de ESG. Mas o que considero mais importante na nossa prática de ESG é termos um sistema ESG, um sistema com objetivos quantificados, uma forma de medição, métricas que vão medir se conseguimos ou não atingir os objetivos e depois um sistema de controle. É este sistema ESG que acredito está na base do nosso sucesso, que é algo que é para ficar, independentemente de quem for o acionista controlador da EDP Brasil. Muito bem, e terminamos esta primeira fase, a fase em que somos nós a falar. Está toda a nossa diretoria aqui conosco. Eu peço aos colegas para porem a câmara visível, e toda a nossa diretoria, além do Henrique Freire, que é o CFO, o Luís Otávio, que é o nosso VP de geração e de transmissão, para além de cobrir outras questões, nomeadamente questões regulatórias, o Carlos Andrade, que é o VP, eu diria, de Mercado Livre,
quer o Solar GD, quer as atividades varejistas, atacadistas, enfim, as atividades de mercado livre. A nossa VP Fernanda Pires, que é a VP de pessoas e ESG, para além de outros itens como tecnologias de informação e os nossos serviços partilhados. E, por fim, o nosso VP Diógenes Rossi, que tem a responsabilidade de conduzir o nosso negócio mais importante, que é o negócio da distribuição, é o mais importante em termos de peso, como aliás acabámos de ver. Bom, fiz esta fala um pouco para que aquecessem as vossas perguntas. Marília, já temos perguntas? João, ainda não. Peço que as perguntas sejam feitas diretamente no chat, mas, enfim, eu já tinha recebido aqui algumas perguntas que eu as farei. Como a EDP enxerga a agenda ESG com expectativa de fechamento de capital? Muito bem. Essa pergunta será respondida pela Fernanda, mas esta pergunta até parece que a pessoa que a fez sabia da minha fala final do último slide. É que ESG é algo para continuar independentemente de quem são os acionistas da empresa. Mas quem responde com toda a propriedade é a Fernanda Pires. Fernanda. Obrigada, João. Você já adiantou muito bem, nós manteremos e fortaleceremos essa agenda. ESG está no centro da nossa estratégia, inclusive nós temos alguns compromissos estabelecidos no nosso plano de negócio. Então, portanto, destacar que a agenda ESG ela não está associada apenas ao mercado de capitais, a agenda de descarbonização, economia circular, diversidade, governança, dimensões do ESG fazem parte da estratégia da empresa. Perfeito. A próxima pergunta é sobre o leilão de transmissão. Se vamos avaliar os leilões de transmissão para esse ano. Muito bem. Quem vai responder é o Luís Otávio. Eu somente vou dizer que temos 3 avenidas de crescimento, que é distribuição, transmissão e Solar GD, e obviamente oportunidades nessas 3 avenidas de crescimento é nossa obrigação analisar. Mas dito isso, Luís Otávio. Bom dia a todos. Nós estamos considerando esse leilão com uma equipe dedicada 100% do tempo na avaliação dos riscos, preços e custos. Devemos estar participando do leilão. Nesse instante, estamos dentro do cronograma que estabelecemos para atender essa avaliação, e já olhando também para os outros leilões dentro do ano. Ou seja, para esse leilão de 30 de junho, estamos desenvolvidos na parte de risco, preço e custos, dentro do cronograma que nós colocamos a nós mesmos, e já estudando também a sequência dos leilões do corrente ano. É isso, João. Muito bem, Luís Otávio. Marília, mais perguntas? Perfeito, obrigada. Sim, tivemos aqui algumas perguntas, eu farei de juntas, porque são todas sobre o mesmo tema. Então, pedindo para a gente comentar como anda o processo de renovação das concessões das distribuidoras, e comentar também sobre as conversas, essas contrapartidas sociais que têm sido noticiadas. Muito bem, excelente tema, obrigado pela pergunta. O mês de abril tem sido, ou foi, muito intenso. Se alguém vir as minhas milhas, eu fui 4 vezes a Brasília, à esplanada dos ministérios, e calculam a qual. E eu diria que as notícias são boas. Temos uma visão partilhada com a visão do Ministério. Eu queria enaltecer a postura do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que basicamente diz 3 coisas que nós também dizemos. Que vai haver prorrogação sem
licitação, sem nova licitação, é a melhor solução para o país, sem dúvida. Em primeiro lugar, é a melhor solução para o país e para os consumidores. É evidente que é uma solução que permite a quem investiu no Brasil, continua investindo no Brasil. Segundo ponto, o ministro fala muito claramente que não quer qualquer onerosidade, não quer qualquer bónus de outorga. E nós concordamos. Não faz sentido onerosidade, não faz sentido bónus de outorga. Em 2015 houve uma prorrogação sem onerosidade, sem bónus de outorga. Por isso estamos de acordo. Pois há a terceira componente, que também estamos de acordo, que haja um maior engajamento social das distribuidoras. Eu não gosto da palavra contrapartida, não se trata de uma contrapartida, trata-se de uma responsabilidade do setor da distribuição perante os seus clientes. O Brasil necessita de um aumento da pauta social, de uma maior relevância da pauta social, e nós concordamos. Há mecanismos com o atual financiamento do sistema para uma melhor gestão dos recursos e colocar um programa de natureza social integrado simultaneamente à renovação das concessões. Nós estamos disponíveis para isso, porque achamos que é de nossa responsabilidade, mas eu quero ser claro, não há obviamente dinheiro na mesa nenhum, ou seja, o sistema elétrico brasileiro, e nomeadamente a distribuição, é um sistema sofisticado em que as eficiências após um determinado período de tempo, com as revisões tarifárias, estão incorporadas para benefício do consumidor. E é esse sistema que tem de continuar para benefício do consumidor. Mas entendemos que deve haver esta dimensão social e, por isso, sou muito favorável à postura do Ministro de Minas e Energia, e nós vamos continuar a dialogar com o Ministro e com o Ministério para que haja sucesso na renovação das concessões. A nossa é a primeira, é o Espírito Santo, mas é um assunto que interessa a muitos concessionários. Perfeito. A próxima pergunta: devemos esperar mudanças na estratégia da companhia após a deslistagem? A companhia irá estudar M&A em distribuição e outros segmentos ou busca mais venda de ativos? Muito bem. É evidente que o sucesso da OPA, como eu aliás já disse, depende do mercado, mas nós já temos hoje um acionista controlador. E por isso, se a OPA tiver sucesso, o acionista controlador continua acionista controlador, se tiver sucesso, com uma percentagem superior. E já apresentou a sua estratégia, apresentou em Londres, nos primeiros dias de março, a sua estratégia para o mundo do acionista controlador, que inclui o Brasil, e o Brasil não é irrelevante, é até muito relevante, mas a estratégia do acionista controlador para o Brasil já é pública. E por isso ela é muito clara. E é uma estratégia de continuidade. Continuidade nas 3 avenidas de crescimento, a saber, distribuição, transmissão e solar GD, com um desinvestimento relativo nas tecnologias de geração tradicional. Isso já foi dito, faz parte da estratégia do grupo e a OPA não terá, obviamente, nenhuma consequência, porque a EDP Brasil continua a terá o mesmo acionista controlador. Seguinte, Marília. Próxima pergunta. Com o fechamento da agenda regulatória para a GD, como ficam os projetos e o potencial de crescimento neste segmento?
Muito bem, quero agradecer esta pergunta, porque o GD é muito importante para nós e passo diretamente ao Carlos Andrade, nosso VP de clientes, para dar a resposta. Obrigado, João. Bom dia a todos. Na nossa visão, a perspectiva continua de bastante crescimento e bastante potencial de crescimento, né? Essas alterações regulatórias já eram esperadas, né? A 14.300, que foi aprovada pelo Congresso no ano passado, criou ali uma janela até o início desse ano. Tem mais uma janela até junho, que tem um crescimento da tarifa FIO e depois o desconto fica sobre a tarifa de energia, né? Como foi mostrado, nós, dentro da janela regulatória, completamos 252 megawatts pico, né, dos quais 160 estão em construção, ou 130 megawatts AC, e temos uma série de projetos em desenvolvimento já fora dessa janela regulatória. E como o fizemos, né? A gente fez todo o estudo baseado no peso da tarifa FIO, quer dizer, o que passa a pesar agora é muito a tarifa FIO, né? Mas juntar o peso da tarifa FIO, quanto menor, né, menos impactante será, irradiação solar, tarifa da distribuidora, participação da GD por cada distribuidor, e definimos as nossas áreas de atuação e temos uma série de projetos em desenvolvimento já nessas áreas, e a nossa missão continua mesmo de crescimento na geração distribuída solar e de liderarmos a geração distribuída solar aqui no Brasil, principalmente focados no mercado de PMEs. Outro ponto a comentar é que quer dizer, os preços das placas solares, por exemplo, tinham subido muito, já começam a descer, os custos de transporte já começam a descer, a tecnologia vai avançar e vai tornar também a produção solar, o CAPEX da produção solar mais barato, e, portanto, a nossa visão é de que o crescimento continua. Obrigado, Carlos. Perfeito. Seguindo aqui, pedindo para dar uma visão da companhia para os indicadores operacionais da distribuição, PEDAS, PEC-LD e qualidade do atendimento. Muito bem, Marília. Quem irá responder é o Diógenes Rossi, o nosso VP de distribuição. Só da minha parte dizer, temos muito orgulho de ser benchmark em alguns indicadores importantes, benchmark no país, no negócio da distribuição. Diógenes. Obrigado, João. Eu vou começar a falar sobre a qualidade do atendimento, né, com relação à energia que a gente entrega aos nossos clientes, com relação ao DEC. A EDP Espírito Santo, no fechamento desse trimestre, ficou com o indicador, o melhor índice de todos os tempos, ou seja, mostrando que o investimento que a gente está fazendo na nossa rede está surtindo efeito. A EDP São Paulo, a nossa área de concessão, nesse primeiro trimestre, ela sofreu bastante com relação às chuvas no mês de fevereiro e março e início de abril. Mesmo assim, nossa rede suportou esse grande volume de chuva, fazendo com que o indicador subisse pouco em relação a que se a gente não tivesse feito todos os investimentos no reforço da nossa rede dos últimos anos. Então, com relação à qualidade de energia, com relação ao DEC, EDP Espírito Santo, o melhor indicador de todos os tempos. Com relação ao combate às perdas, né, a gente está vendo trimestre após trimestre com quedas, né, com relação ao indicador de perdas totais, se aproximando à meta regulatória. No caso específico da EDP Espírito Santo, a gente viu que o mercado da EDP Espírito Santo no trimestre teve um crescimento de 2,9%. No último mês, ele teve um crescimento muito elevado, em decorrência da temperatura elevada, e esse indicador de perdas da EDP Espírito Santo, ele não expurga ainda a energia que estão nos nossos medidores, que é o que a gente chama de energia ainda não faturada. Tirando essa energia que a gente espera faturar no mês de abril, o indicador da perda da EDP Espírito Santo ficaria abaixo do nível regulatório. Então, ou seja, tanto São Paulo como Espírito Santo, com relação às perdas, a gente está trimestre a trimestre também com trajetória de queda. Acho que é importante ressaltar, na EDP São Paulo, a gente está fazendo esse ano, tem uma previsão de investimento em torno de 300 milhões para deixar a nossa rede mais blindada e protegida contra possíveis furtos de energia. O último ponto que foi perguntado com relação à inadimplência, continuamos com a nossa estratégia de 3 grandes alavancas. Primeiro, fazer com que a conta, né, dos nossos clientes, né, que tem mais exposição a dificuldades econômicas, né,
faça com que a conta de energia caiba no seu bolso, colocando ele, incentivando, né, a quem tem direito, a colocando a tarifa social. Essa primeira vertente, que a conta de energia caiba no bolso dos nossos consumidores, nossos clientes. Segunda frente é facilitando a forma, né, que o cliente consiga pagar sua conta, né, dando opções para que ele faça esse pagamento, inclusive ampliando bastante nossa rede, né, de recebimento das contas, nossas contas de energia de forma mais digital. A gente tem um benefício de facilitar o cliente e reduz nosso custo com relação à arrecadação. E a última frente é o reforço das nossas equipes com relação, né, quando necessário, é o pior remédio que a gente usa, né, com relação ao tema de inadimplência, mas às vezes é necessário, que é através do corte de energia dos nossos consumidores, caso eles continuem com inadimplência. Acho que eu respondi, João, em relação aos 3 principais indicadores que perguntaram sobre as nossas distribuidoras. Muito bem, Diógenes, muito bem respondido, e como eu já disse, temos muito orgulho no desempenho das nossas distribuidoras. Marília. Perguntando aqui agora sobre a nossa opinião sobre os juros no Brasil, se ele está num patamar muito elevado. Muito bem. Bom, eu vou pedir ao Henrique Freire para dar a resposta. De qualquer forma, há pelo menos questões factuais. O Brasil tem a maior taxa de juros do G20, maior taxa de juro real do G20. E sabem quem é o G20? O G20 também tem economias emergentes, mas o Brasil tem a maior taxa de juro real. Se isto é, enfim, fantástico para ambiente de negócios, penso que todos saberemos a resposta, mas nós somos um investidor de longo prazo e por isso nós já estivemos no Brasil, estamos desde os anos 90, momentos de juros muito altos, momentos de juros mais baixos, mas nós acreditamos no Brasil. Dito isso, a resposta com mais detalhe será dada pelo Henrique. Bem, eu diria que, vamos ver, o controle das taxas de juros pelo Banco Central como mecanismo de controle da inflação e até um espelho também da expectativa da disciplina fiscal é uma realidade em todos os países evoluídos, enfim, até a independência do Banco Central em relação à política também acho que é uma coisa salutar. E portanto a nós como companhia não nos compete, digamos, criticar ou deixar de criticar as taxas são o que cada entidade e cada instituição entende, o correto. Eu diria era que o nível de taxas de juros que nós estamos a ter está particularmente alto porque nós temos as taxas de curto prazo ainda seguradas, ainda altas para travar a inflação e a inflação está a ser travada, portanto ela de alguma forma vemos isso e portanto abrimos aqui uma boca de jacaré que temos as taxas reais, mesmo de curto prazo, muito altas e pronto, isso naturalmente antecede depois um ciclo de queda de taxas e portanto isso é o normal. Mas a nós, como digo, não nos compete a nós criticar ou deixar de criticar, é o que é. Eu diria que não é uma surpresa. Este nível de taxas de juros com este nível de inflação, aliás, eu diria que está muito tempo, sempre o orçamento que nós tínhamos feito para esse ano, está muito em linha com a realidade que temos. E, portanto, o que as empresas têm que ter é esta consciência e, portanto, também ter um nível de dívida e assumir isso nos seus planos de investimento, que é o que nós sistematicamente temos feito. Por isso é que também vocês veem o nosso nível de alavancagem, eu diria como no nível moderado, porque nós sabemos que estes momentos existem, são momentos particulares, onde taxas muito elevadas, onde há uma certa redução de liquidez também no mercado de crédito, e naturalmente que impacta novos investimentos. Nós, como somos isso moderado, vocês veem que apesar disso, este trimestre, por exemplo, é um trimestre que nós aumentamos o nível de CAPEX que estamos a fazer e prevemos continuar a fazê-lo no resto do ano. E, portanto, enfim, esta é a resposta. Obrigado. João, concluímos o Q&A. Acho que podemos finalizar por aqui. Eu não sei se você quer fazer aqui palavras finais. Muito bem. Vou dizer, de facto, umas palavras finais. Tal como a Marília disse no início, nós não respondemos a perguntas relacionadas com a OPA. De facto, houve algumas questões relacionadas com a OPA. Obviamente, compreendemos
a pergunta, só que estão a ser direcionadas à equipa de gestão da EDP Brasil, e não somos nós que somos responsáveis por fazer essa operação. Mas a mensagem é que a empresa mantém a sua solidez, a empresa mantém o seu foco, a empresa continua a entregar e a empresa acredita no Brasil. E acredita no Brasil, quer quando investe, e estamos investindo muito, quer quando acreditamos que o processo da renovação das concessões será um processo feito em consenso, será um processo que não terá onerosidade, será um processo que terá responsabilidade social. Porque o Brasil sempre demonstrou ao mundo que é um país que atrai o investimento. Porque há uma competição de países no mundo pelo investimento. E estou muito confiante, e a EDP está muito confiante, que o Brasil vai continuar nessa senda de acolher bem todo o investimento, nomeadamente investimento estrangeiro. Muito obrigado. Obrigada a todos. Encerramos aqui o nosso webinar dos resultados do primeiro trimestre. Bom dia.